Olá pessoal, o tema será cisticercose, mas para nós falarmos de cisticercose, mais precisamente de neurocicercose, que é o caso clínico apresentado nessa videoaula, nós iremos falar sobre tênias, isso mesmo, nós vamos falar sobre plateumintos, vermes achatados, mais precisamente os conhecidos céstodas, que tem vários representantes, dentre os quais destacam-se duas tênias, a tênia solium e a chamada tênia saginata. A tênia solium é a tênia suína, tênia saginata é a tênia bovina, fácil de lembrar, solium suíno, saginata, nata, leite vaca, então não tem como errar, tênia solium suína, tênia saginata é a tênia bovina. É importante que os senhores analisem a questão da estrutura e do ciclo de reprodução para que possamos compreender a condição de cisticercose. Então, tênia é um euminto, é um plateuminto que tem dois hospedeiros. O humano é o hospedeiro definitivo, é onde processa-se a reprodução sexuada. Nós vamos ter uma condição especial que já nós vamos explicar, e o hospedeiro intermediário é o porco, no caso da tênia solium, e o bovino, no caso da tênia saginata. São organismos que não têm tubo digestório, absorvem nutrientes diretamente pela superfície corporal, são formas parasitas. Durante muito tempo imaginou-se que só houvesse uma, daí criou-se a perspectiva de solitária, mas hoje nós já sabemos que pode existir mais de uma no intestino delgado humano, e é um organismo que tem uma característica estrutural de fácil compreensão. Tem um escólex, depois tem um colo, o pescoço, e a parte alongada, que é formada por unidades chamadas proglotes. É relevante lembrar que no caso da tênia solium, existe uma estrutura feita de ganchos chamada rostro, além das ventosas, e no caso específico da tênia saginata, só existem ventosas. As proglotes, elas são divididas em jovens, maduras e gravídicas, e nas proglotes gravídicas nós encontramos a presença de ovos. Trata-se de um organismo monóico ou hermafrodita, ou seja, ele faz autofecundação. Então o ciclo começa da seguinte forma: o homem ingere a carne bovina crua ou a carne suína crua contendo as larvas do parasita, que nós chamamos de cisticerco, popularmente chamada de canjiquinha. Estas estruturas, essas larvas, elas vão ser deglutidas e vão chegar no intestino delgado, e sob o efeito da bile sofre uma ruptura e libera a forma larval. Essa forma larval fixa-se na parede intestinal e desenvolve a tênia ou solitária. Então, nesse caso, quando você ingere, ou o indivíduo ingere, a carne de porco contendo o cisticerco, ou a carne bovina contendo o cisticerco, ele desenvolve uma condição chamada teníase, ok? E existe, a partir daí, a reprodução nas fezes do hospedeiro humano, que é o hospedeiro definitivo. São liberadas estruturas chamadas proglotes, e essas proglotes contaminam o ambiente. Então, quando o suíno ele ingere essas proglotes contendo ovos, ou o bovino ingere essas proglotes contendo ovos, vai desenvolver a larva. Essa larva ela vai ficar alojada ou no tecido encefálico, ou no coração, ou também na musculatura. Então, quando o homem reingerir ou ingerir a carne suína ou a carne bovina, ele vai desenvolver teníase. Acontece que, no caso da chamada tênia solium, ocorre uma condição muito especial, que é o seguinte: se o indivíduo ingerir os ovos da tênia solium, só essa, solium, ele vai desenvolver uma condição chamada cisticercose, ou seja, o homem ingere o ovo chega no intestino, libera a
a larva vai navegar através da corrente circulatória e vai alcançar retina, encéfalo, vai alcançar musculatura do coração, pode alcançar a musculatura esquelética. Quando alcança o sistema nervoso, que é o caso clínico que nós estamos analisando, desenvolve um quadro chamado neurocisticercose. Então veja bem, é importante de se entender que a aquisição da condição de neurocisticercose se dá de 3 formas: ou uma autoinfestação, o indivíduo acaba contaminando com as suas fezes, contaminando a unha e leva os ovos à boca. A retroinfestação, proglótides podem retornar para o estômago e liberar ovos que voltam para o intestino e liberam larvas, então isso é chamado de retroinfestação, e a larva alcança a corrente circulatória. Ou heteroinfestação, que seria água e verduras contaminadas com fezes de indivíduos portadores de teníase. Então vejam, se você ingerir ovos de Taenia solium, você terá um quadro chamado cisticercose, uma situação grave. Existem medicamentos específicos, exames específicos, que é a abordagem desse caso clínico que nós estamos analisando com os senhores. Então, ingeriu ovos de Taenia solium ou contato com ovos de Taenia solium, há a chance do desenvolvimento da cisticercose. Se for no sistema nervoso central, neurocisticercose. Agora, se ingeriu carne de porco ou carne bovina contendo a larva, lá na forma de cisticerco, aí você vai desenvolver a teníase, popularmente chamada de solitária. É isso aí, acompanhe o restante da nossa videoaula e responda as questões do caso clínico. E não esqueçam, claro, curtam, apresentem, divulguem o nosso canal. E inscrevam-se, é claro. Valeu, obrigado e segue aí a aula.